No primeiro trailer de Godzilla e Kong, o Novo Império, descobrimos que dentro da Terra Oca ainda existem outros gorilas gigantes, assim como Kong. Mas e se eu te dissesse que a mesma coisa ela também deve acontecer com o nosso querido Rei dos Monstros? Pois é, isso aí, parece que o Godzilla ele não é o único membro da sua espécie, e nessa sequência veremos outros lagartos gigantes iguais a ele. Vá logo se preparando, porque nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar as evidências que temos a respeito disso, pegando principalmente a confirmação do Titânus Doug em The Nimpari. Eu sei que você ficou curioso para saber mais detalhes sobre isso, então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos juntos para mais um vídeo. A chegada da Terra Oca no Monsterverse da Legendary, ela traz inúmeras possibilidades para a franquia. Algumas informações que a gente tinha antes do lançamento do último filme, como por exemplo a afirmação de que o Kong era o último membro da sua espécie, agora não parecem estar mais corretas. Sabemos que no passado houve uma colossal guerra entre os antepassados do Kong e do Godzilla, e eles teriam se enfrentado e por isso teriam tão poucos titãs como eles. Entretanto, o primeiro trailer do próximo filme acabou nos dando um novo panorama sobre essa história. E sim, no caso eu tô me referindo àquela cena na qual a gente acaba vendo o covil do vilão Scar King. Nesse lugar a gente vê que possui uma grande quantidade de gorilas gigantes, assim como o nosso querido Kong, mostrando pra gente que ele está muito longe de ser o único membro da sua espécie. Inclusive vale a lembrança de que o novo principal motivo por gorilão atravessar a passagem da Terra Oca pela primeira vez foi justamente a possibilidade de encontrar outros iguais a ele. Pra quem não lembra, a garotinha Gia, aquela garotinha que sempre se comunica com Kong através das linguagens de sinais, disse a ele que lá dentro, no caso da Terra Oca, poderia estar a família do nosso Kong. É claro que, como sabemos, os pais do gorila gigante foram mortos pelos Skullcrawlers quando ele ainda era bem novo. É até por isso que o gorila gigante ele sempre se encontrou triste e solitário, algo que deve mudar nesse próximo filme quando ele encontrar esse grupo de primatas gigantes que parecem estarem sendo escravizados pelo Scar King. Uma outra parte importante da trama é a presença do Suco, que é esse jovem chimpanzé que é encontrado pelo Kong durante o trailer. Segundo o que já foi vazado, esses dois eles terão uma relação entre pai e filho na sequência. Apesar de ainda não estar tão clara a importância do Suco em The Nimpari, a presença dele no trailer e também em alguns produtos oficiais do filme tem gerado bastante curiosidade nos fãs. Ele inclusive aparece junto com o Titânus Doug em uma linha oficial de brinquedos da sequência. E pra você que não lembra, esse titã ele chegou a ter um breve momento de aparição em Godzilla vs Kong, quando o gorila gigante chega na Terra Oca e passa por cima do que viraria o lanchinho do Titânus Doug. O mais interessante sobre ele é justamente o fato do mesmo ser um tipo de lagarto gigante, assim como o próprio Godzilla. Só que nitidamente o Doug ele tá no começo da sua evolução, tanto pelo tamanho como também pela forma que ele caminha ainda em quatro patas. Só que mesmo assim ele ainda possui características físicas que se assemelham muito ao do Rei dos Monstros. Sendo assim, podemos concluir que existem membros das espécies, tanto do Kong como do Godzilla, vivendo dentro da Terra Oca. Eu particularmente duvido que o Doug ele seria o único lagartão perambulando por aí nesse mundo desconhecido. Até porque, levando em conta que ele é quase um bebê Gojira, os seus pais eles devem estar por aí em algum lugar. E só com isso já é um fato que sim, a gente já teria outros membros dos lagartos gigantes além do Godzilla dentro desse mundo. Tudo bem que a gente não pode descartar a possibilidade do próprio Rei dos Monstros ele ter gerado o Doug, já que a reprodução do Godzilla ela é feita sem a necessidade de um parceiro da mesma espécie. Tem até muita gente que acredita que o Titânus Doug ele seria a versão do Monsterverse do filho do Godzilla, que fez bastante sucesso lá nos filmes antigos produzidos pela Toho. Mas sinceramente eu acredito, pessoal, na possibilidade de sim, existirem outros lagartos gigantes que tenham gerado o Doug. É até importante a gente lembrar que até o presente momento, o único membro da espécie dos Gojiras, além do Rei dos Monstros, que a gente tinha conhecimento, era o Dagon. O seu esqueleto apareceu justamente no primeiro filme do Godzilla, durante uma das expedições da Monarca no ano de 1999. A história do Dagon também foi bastante explorada na revista em quadrinhos chamada Godzilla Aftershock. Nessa história em quadrinho, a gente tem mais detalhes sobre o fim trágico do Titã causado pelo Muto Prime, que acabou matando o Dagon e colocando os seus ovos dentro do corpo do lagartão. Ovos esses que mais tarde se tornariam os Mutos menores que acabaram enfrentando Godzilla lá em 2014. Muitos fãs acreditam que o mais determinante para a derrota de Dagon teria sido o fato dela não possuir o sopro atômico do Godzilla, apesar de ambos terem sido sim da mesma espécie. Isso acontece porque a capacidade de disparar energia pela boca seria algo específico do Rei dos Monstros e não uma habilidade natural dos Gojiras. É bem verdade que isso também pode estar relacionado com a evolução de cada um deles, aonde o Godzilla principal do Monsterverse ele estaria atualmente no topo da escala evolutiva. Dagon então é um ótimo exemplo da diferença que o sopro atômico faz quando se trata de combate entre titãs. Eu digo isso porque esse poder foi fundamental para o Rei
Rei dos Monstros derrotar os Mutos que ele acabou enfrentando lá em 2014. Além disso, vimos recentemente na série da Monarca que o Godzilla ele bate de frente com um novo titã chamado Ion Dragon. E nessa batalha ele também acaba utilizando a sua baforada de energia para sair vencedor. E por mais que em nenhum outro momento essa criatura ela tenha sido mencionada, pode ser que ela também tenha tido uma participação na luta que terminou na morte do Dagon. E eu tô dizendo isso porque o esqueleto do lagartão derrotado pelo Muto Prime foi encontrado justamente nas Filipinas. E para você que não lembra, esse era o território na qual vivia o Ion Dragon em Monarca Legado dos Monstros. É importante lembrar também que a primeira vez que os militares eles tiveram conhecimento da existência do Godzilla foi por causa de uma pegada encontrada pela Monarca nas Filipinas em 1954. No entanto, a gente nunca chegou a ver o Rei dos Monstros realmente em ação nesse lugar. Então seria interessante se aquela pegada que todos acreditavam ser do Godzilla fosse na verdade de um outro membro da sua espécie. Claro que isso tudo dificilmente vai ser abordado no futuro da franquia, mas não deixa de ser curioso a ligação que o Ion Dragon pode ter com a morte de um parente distante do Rei dos Monstros. Principalmente porque foi o próprio Godzilla que se encarregou de derrotar esse dragão de íons no episódio final da série da Monarca, que se passa após os eventos de 2014. Querendo ou não, seria como se o lagartão ele tivesse vingado a morte de um membro da sua espécie ao ir atrás do Ion Dragon. Mas tá, tudo bem. Voltando agora a falar sobre Godzilla e Kong, o Novo Império, pode ser que outros membros das espécies dos Gojiras venham a aparecer. Além, é claro, daqueles que a gente já conhece, que são o Doug e o próprio Rei dos Monstros. Afinal, se a Legendary tá trazendo mais gorilas gigantes iguais ao Kong, não custaria nada fazer, né, a mesma coisa com o Godzilla. O negócio é que só a presença do Doug já daria forças para essa teoria. Só que também existem outras pistas que fazem a gente acreditar na presença de novos Gojiras vindo a aparecer na sequência. Aqueles que são um pouquinho mais atentos devem ter percebido pelas cenas do trailer que o Kong ele vai estar um pouco diferente em The New Empire. Agora ele está possuindo um tom mais grisalho em seus pelos, além de um volume muito maior em seu queixo para dar aquela impressão de que o gorilão ele tá muito mais barbudo. E eu acredito que não, pessoal, isso não é por acaso não. Para mim, os produtores eles deram essa leve alterada no visual do Kong justamente para diferenciar ele dos outros membros da sua espécie que a gente vai ver durante o filme. É até por causa disso que naquela cena na qual um grupo de gorilas gigantes aparecem, é muito possível identificar o Kong bem ali no meio. Mas o gorilão, ele não é o único que tá mudando de aparência em The New Empire. Muito pelo contrário, o Godzilla ele também terá um novo visual dentro dessa sequência por causa da sua nova evolução. Inclusive tem muita gente reclamando da aparência desse Godzilla Evolver, pois ele é totalmente diferente da sua versão clássica. Mas se essa linha de raciocínio ela estiver correta, pode ser que os produtores eles tenham feito todas essas alterações no Rei dos Monstros para diferenciá-lo dos outros Gojiras que vão aparecer dentro do filme, assim como acontece com o Kong e os gorilas gigantes. Ó, se esse for o caso, pode ser que aquela cena no trailer, onde vemos os dois titãs protagonistas da franquia correndo juntos, pode ser um pouco diferente do que vai estar no filme. Imaginem que épico vai ser se na mesma cena também tiverem outros membros das espécies do Kong e do Godzilla. Certamente seria incrível ver uma fileira de lagartos e gorilas gigantes indo pra cima do Scar King e também, né, dos seus aliados. E para isso funcionar, realmente, tanto o Godzilla com seu visual rosé, como o Kong com a manopla amarela vão ter que estar bem diferentes para assim facilitar a gente conseguir identificar eles dentro dessa batalha final gigantesca, cheio de lagartos e macacos. E eu sei, pessoal, isso tudo parece muito maneiro, muito legal, mas eu quero lembrar que isso tudo não passa de uma teoria baseada nas pistas que a gente tem até o momento. Eu mesmo não tenho certeza em até que ponto seria interessante trazer outros Gojiras para o Monsterverse. Até porque a gente sempre teve a imagem do Godzilla como um titã único, o verdadeiro rei dos monstros. Então a presença de outros iguais a ele pode acabar não ficando tão interessante assim, acabando perdendo sentido. Mas é claro que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, você acha que faz sentido o que eu disse? Você gostaria de ver outros membros da espécie do Godzilla vindo a aparecer? Ou você prefere que a franquia ela foque apenas no Rei dos Monstros e também, né, no Titãs Doug agora? Deixe todas as suas opiniões e também suas teorias sobre o futuro do Monsterverse aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!